E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Eu sou terapeuta, PhD, neurobiologista e junto com administradores nós fizemos essa websérie especial chamada de Respira, onde eu vou te mostrar que é possível combater a ansiedade e o estresse para que você enfrente agora esse nem tão novo normal. A ansiedade e o estresse estão atingindo o Brasil de forma brutal. Só para você ter uma ideia, são praticamente 19 milhões de ansiosos no Brasil hoje. Mas um artigo científico lançado durante a pandemia, fizeram uma pesquisa e saiu num dos maiores jornais científicos do planeta Terra, chamado The Lancet. Ele disse que o Brasil, durante a pandemia, dobrou os casos de ansiedade a partir da entrevista que fizeram com esses participantes dessa grande pesquisa. Dobrou. Significa dizer que a gente está chegando próximo de 40 milhões de pessoas ansiosas no Brasil. Não somos o país mais estressado do mundo. Não. Mas somos o segundo. Segundo a OMS, o Japão é o mais estressado do mundo. O Brasil é o segundo mais estressado do mundo. E por que o estresse e a ansiedade pegam tanto? Assim, é outro detalhe. Quando a gente fala de estresse, aí a gente está falando de quase, juntando com a ansiedade, 100 milhões de pessoas. E aí entra a insônia, a gente nem falou do processo depressivo. Tudo relacionado à saúde mental. E a grande questão é por que a ansiedade e o estresse estão tão presentes aqui no Brasil. Primeiro eu quero que vocês entendam que existem diferenças entre ansiedade e estresse, apesar dos sintomas serem muito parecidos. A ansiedade é um problema de saúde mental que tem sintomas muito específicos, apesar de ter vários sintomas, mas são bem específicos. Os principais são taquicardia, sudorese, falta de ar, tremedeira, irritabilidade, dores pelo corpo, medos excessivos. E o processo ansioso, existem dois tipos, a ansiedade adaptativa e a patológica. A adaptativa é aquela ansiedade que a gente chama de natural. A que trouxe você até aqui, a que preservou a tua vida. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagina que você vai subir num prédio de 30 andares. Você aperta o número 30 no elevador, vai até o 30º, que é a cobertura. Quando você chega lá em cima, está ventando muito e o parapeito, que é para impedir que você caia, é bem baixinho. Você olha para aquilo ali e dá medo e diz o seguinte: eu não vou ali não, porque esse vento vai me derrubar e eu vou cair lá embaixo. Então, essa ânsia, esse medo de preservação faz com que você não morra. Você não vai cair lá embaixo. Perfeito. Essa é a ansiedade adaptativa. Agora imagine a mesma cena, agora dessa forma. Tu tá no térreo, você tem medo de altura e você não aperta nem no 30. Você diz, eu não subo até o 30º andar, a mesma festa sendo lá. Porque com certeza vai ventar e quando eu abrir a porta o vento vai me tirar do elevador e me jogar lá embaixo. Isso é ansiedade e a gente chama isso de ansiedade patológica. E eu tenho que dizer a vocês que essa ansiedade patológica tem cura sim. Apesar de muitos especialistas dizerem, não tem. Tem sim, porque isso é relacionado a um padrão de pensamento e de comportamento que pode ser modificado. E a nossa promessa é, você pode sim aliviar, controlar, combater e se livrar do processo de ansiedade e de estresse. Pode e sim, pode e ponto final. E o que danado é o estresse? A ansiedade eu entendi, Vasco, mas o que é o estresse? O estresse geralmente vem de fatores externos. Os sintomas são muito parecidos, mas fatores externos. O que é que pode te estressar? Faz essa pergunta para tu mesmo. O que é que te estressa? De repente o trânsito? De repente o trabalho? De repente uma pandemia? Tudo que é externo, que gera pressão sobre você e eleva os níveis de medo. Os sintomas vão aparecer. E agora você se diz, eu sou estressado, eu sou estressada, não estou conseguindo comer ou estou comendo demais, não estou conseguindo dormir, vivo cansado, eu não consigo me concentrar. Isso é o estresse. E a ansiedade trabalha muito parecido. Só que existem diferenças entre o início deste processo. Apesar do estresse e da ansiedade acabarem se autoalimentando aí. Vê só o ciclo como é. Ansiedade são
pensamentos negativos no futuro, geralmente, mas pode ser no passado. Experiências negativas que você teve no passado, você acaba projetando um futuro negativo por causa dessas experiências no passado. Então, ansiedade é isso, ó. Pensamentos negativos, futuro ou passado, que fazem você contar histórias que alimentam esse processo todo, alimentam o processo, você vê cenas, você vê imagens, seja do passado ou projetando um futuro negativo. Depois disso, você vai para uma região específica do teu cérebro aqui, chamada sistema límbico, e tem uma quantidade de neurônios ali no comecinho desse sistema límbico que se chama amígdala cerebral. Ela está ali para condicionar o medo no nosso organismo, para preservar a nossa vida, beleza? A amígdala cerebral, ela está ali sempre preparada para perceber medo, perceber risco e fazer com que você sinta os sintomas. E como é que você sente esses sintomas? Primeiro, você vai em toda a sua memória pegar referências de sintomas de medo, que você aprendeu durante a sua vida inteira o que é medo. Desde pequenininho, você sabe, se eu chegar ali eu caio, a gente já tem uma preservação natural a partir do instinto, beleza? E aí, você tem, depois que essa amígdala é disparada, aí você tem pensamentos que geram histórias, ou as histórias que você conta, ativam a amígdala cerebral e o sistema límbico, e agora você está sentindo. Como é que você sente? Aumentando os níveis de dois hormônios principalmente. Um chamado cortisol e a outra adrenalina, que são maravilhosos para a sua vida, você tem que produzi-los. Em excesso, eles são péssimos. Então, o cortisol e adrenalina é muito alto, um monte de sintomas, você vai sentir um monte que eu já descrevi. Tanto o estresse como a ansiedade tem esse ciclo. A grande diferença é ansiedade, pensamentos negativos, passado ou futuro. Estresse externo. Pessoas tóxicas, trabalho, trânsito, família, falta de dinheiro, excesso de dinheiro causa estresse também. Excesso de dinheiro. Então, tudo aquilo que é externo, que gera uma reação em você, e essa reação está ligada a fatores de medo. Mas aí todo o processo acontece bem parecido. Ou seja, o gatilho é diferente, mas a reação, histórias, medo e sintomas são iguais. E um dos principais erros que a gente comete em relação à ansiedade e o estresse é que a gente alimenta todo o processo. Lembra do ciclo que eu falei? Que a gente tem pensamentos, esses pensamentos geram histórias, essas histórias vão gerar medo e esse medo gera sintomas. Mesma coisa no processo de estresse, a gente alimenta o circuito, porque a gente está inconsciente para isso. Então toda vez que eu vou para o trânsito, aí inconscientemente você diz, eu não gosto de trânsito. Se eu não gosto de trânsito, é horrível o trânsito, eu passo horas, eu perco muito tempo, quando eu chego no trabalho eu já estou uma pilha, aquele meu chefe é chato, a gente está alimentando todo o processo. Esse é o grande erro que a gente não pode cometer mais. Lógico, depois que esse ciclo está estabelecido, o que acontece é que é mais fácil entrar nele. A gente entra no ciclo mais fácil. Um gatilho específico, imagina que você teve uma desavença com uma pessoa do trabalho. Aí, o gatilho foi a pessoa, você discutiu, aquilo gerou estresse, gerou ansiedade, você sentiu os sintomas, taquicardia, raiva. Quando você vê a pessoa, você não precisa lembrar da história. Você já vai sentir taquicardia. É como se o teu cérebro aprendesse isso. Mas quando você aprender a não alimentar esse fluxo de histórias, tua vida vai mudar completamente. Eu falo muito disso com propriedade, não porque eu sou terapeuta, eu tenho PhD, sou neurobiologista, não. Eu fui 25 anos um cara extremamente ansioso e estressado. Antes, achava que era só estressado. Mas depois eu descobri que realmente eu tinha uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, que fez com que eu vivesse no futuro durante muitos e muitos anos. Nível de irritação absurda, uma insônia que não parava. Dos meus 19 aos 36 anos, eu dormia 3 horas por noite. E sempre eram 3 horas por noite. E eu achava que aquilo era normal, que eu era extremamente produtivo. Não existe saúde do corpo sem saúde da mente. E foi assim que eu paguei esse preço. De entender isso aí. Né? Com 36 anos, eu estava num cargo de destaque numa grande universidade do Nordeste,
terceiro, quarto maior grupo educacional do Nordeste, e eu estava ali num cargo de gestor executivo de um curso de medicina. Eu era o coordenador adjunto, tinha um corpo médico e eu era o corpo executivo educacional. Sou da área de saúde, entendo muito da parte médica, porque sempre as minhas pesquisas foram na área médica, sou pesquisador. Eu fui, né? Hoje eu pesquiso ansiedade e não bancada, eu não fico ali pesquisando na bancada como eu era pesquisador de laboratório, de neurônio, sabe? Um neurônio, 2 neurônios. Não, hoje mais não. Então, por isso eu assumi esse cargo de executivo, desse curso de medicina que estava sendo implantado, carga de estresse absurda e era uma autocobrança absurda. Apesar de ter resultados, a gestão executiva hoje de um curso, ela tem relação com captação de clientes, ou seja, de alunos, tem a relação da universidade com os pais desses alunos, demandas, gerenciar professores, não bastando, além de coordenador adjunto desse curso de medicina, ainda assumi durante um ano a gestão de todos os cursos de saúde dessa universidade. Era o gestor acadêmico da área de saúde. Então tinham quase 20 coordenações ali no guarda-chuva gestão acadêmica e a pressão foi muito grande e foi quando o auge do meu processo de estresse e ansiedade aconteceu e culminou com o nascimento do meu filho, que hoje tem 7 anos, na época ele tinha 1 mês, e realmente ali foi a gota d'água. Por quê? Faltava presença. Uma mãe de primeira viagem, que é minha esposa, eu, pai de primeira viagem, e o meu filhotinho ali precisando de mim, cheio de alergia, nasceu igual o papai, eu tenho um monte de alergia, nasceu cheio de alergia, a genética não nega, né? Cheio de alergia, tinha dificuldade de comer, tinha dificuldade de dormir, e isso cobrou muito preço, principalmente para minha esposa, muito preço ali na gestão, né, na universidade. Os níveis altíssimos de estresse e de ansiedade me fizeram a minha saúde ir para o lixo, né? Quando eu lembro que foi o cume ali do medo, foi quando eu fui fazer exames e todas as minhas taxas estavam desreguladas, colesterol lá em cima, e triglicerídeo, tava uma destruição. E aí, nesse exato momento, nessa semana, meu filho precisou ir para o hospital para fazer exames, porque ele estava com muita dificuldade de comer. Depois a gente descobriu que ele tinha alergia à proteína do leite, e ele estava com alergia ao leite da minha esposa, porque minha esposa tomava leite, comia queijo. E ele estava muito ruim, muito ruim. A gente levou ele no hospital e eu com uma reunião de 5 horas da tarde, que era uma reunião que tinha todas as segundas. E eu era o gestor da reunião, eu simplesmente precisava ligar e dizer, pessoal, não vai ter reunião hoje, a gente remarca para terça. Mas não, eu fiquei tão nervoso porque tinha essa reunião e meu filho estava no hospital. Olha, a projeção era, porque a projeção de terror era sempre o seguinte: se eu não for para a reunião, vão dizer que eu sou irresponsável, se eu for irresponsável, todo mundo vai dizer que eu sou ruim, se eu for ruim, planejando o caos, sempre planejando o caos. E aquilo foi muito, e aí só sei que terminou rápido a reunião e a minha esposa falou, terminou rápido, vamos lá. E aí eu disse uma frase de total inconsequência e falta de empatia. Isso ainda bem que foi rápido, né? Veja, meu filho estava 24 horas chorando e sem comer. E eu disse, ainda bem que foi rápido porque eu vou para a reunião de 5 horas. Minha esposa olhou para mim e disse, você não devia nem ter vindo. Eu podia ter vindo com a minha mãe. Aliás, em nenhum momento você esteve aqui com a gente. Aquela frase foi a frase final de um auge de estresse e de ansiedade. Ali eu desabei. Emocionalmente eu desabei. Depois daquele dia eu pedi licença, eu fiquei 40 dias em casa sem ter condições de trabalhar. Eu estava em frangalhos emocionalmente por causa dos níveis altos de estresse e de ansiedade. E foi quando eu disse, cara, não pode. Eu sou neurobiologista, eu dou aula, nessa época eu dava aula de neurofisiologia para cursos de saúde. Eu ensinava cérebro para as pessoas e eu não entendia do meu. Sabe, era a mesma coisa de um dentista sem dente. Basicamente isso aí. Então, era um negócio que eu não introspectava, eu só tinha ciência para fora e não para dentro. E eu disse, eu tenho que mudar isso. Foi quando realmente começou a minha jornada de mudança. Eu digo, por que o meu cortisol adrenalina está alto? Vamos fazer a engenharia reversa neurofisiológica. E eu comecei a ver que os meus comportamentos estavam destruindo completamente a minha vida.
os meus comportamentos, são os nossos comportamentos que transformam o estresse e a ansiedade em algo danoso. Você pode estar pensando, poxa, Vasco, quer dizer que tu saltava ruim por causa da ansiedade e do estresse? Olha, no longo prazo vai fazer mal para todo mundo a ansiedade e estresse, tá bom? Mas não é ela em si. Não é o estresse em si que vai destruir tudo. Não, não. São os comportamentos relacionados ao estresse. Quando você está estressada, estressado, ansioso, ansiosa, automaticamente você vai tomar atitudes que não são muito benéficas para você. Você vai dormir menos porque está estressado ou ansiosa. Você vai comer mais ou não comer, vai depender muito das pessoas. Você vai beber mais, você pode fumar. Comportamentos relacionados a esses níveis altos de estresse vão fazer você se sentir mal. E é isso que a gente tem que transformar. A gente precisa entender que comportamentos são esses que fazem com que a gente se torne ansioso ou ansiosa. Aí você pode estar me perguntando, beleza, é genética a ansiedade? O estresse é genético? Olha, existem alguns artigos que dizem que sim. Pais ansiosos, a tendência do filho ser ansioso é maior. Mas pelas pesquisas que eu fiz, eu vejo que o comportamento dos pais ansiosos é muito mais danoso do que a genética que ele transfere para os filhos. Imagina um pai ansioso, uma mãe ansiosa, que pratica meditação há 25 anos, e aí eu digo no meu caso, né? Beleza, vamos dizer que eu transferi os meus genes ansiosos para meu filho. Mas eu pratico meditação todos os dias há 7 anos. Será que meu filho vai modelar a ansiedade ou o processo meditativo de silêncio, de calma? Nós aprendemos por experiência. Por mais que exista uma tendência genética, por exemplo, 20% da população brasileira tem tendência ao alcoolismo. Mas e se eu não beber? Eu não vou ser alcoólatra, entende? Então, os comportamentos são mais prevalentes. E foi isso que eu entendi. Que os nossos comportamentos podem alterar a química do nosso cérebro. Os nossos comportamentos mentais, mudança de hábito, podem mudar a química do nosso cérebro para melhor. E aí você trilhar uma jornada definitiva de liberdade em relação ao processo de ansiedade e o processo de estresse. E aí outra coisa, mas o trânsito vai existir? Vai. Você pode modificar o trânsito naquele momento? Não. Se não pode modificar, o que é que você faz? Você aceita. E isso tudo é modelado por comportamento. E é o que eu quero falar amanhã no capítulo 2 da nossa websérie especial Respira. Eu quero que vocês estejam aqui para eu mostrar a vocês que é possível sim modelar o teu comportamento para que a ansiedade e o estresse fiquem lá no passado e sem visitar esse passado. Te espero amanhã no nosso capítulo 2. Até lá!